Bem, pessoal, nós vamos falar agora da proteção end-fault, que é uma proteção de linha de transmissão associada a um barramento. E eu me refiro aqui a uma nova abordagem porque eu já fiz um vídeo desse aí no passado e surgiram algumas dúvidas que eu percebi que era dúvida de interpretação. Então eu resolvi fazer essa abordagem aqui mais completa para ver se a gente esclarece essas dúvidas de vez. Tá? Para isso a gente começa com um esquema básico de proteção de distância, para a gente ter noção de como essa proteção vai atuar, onde ela vai atuar. Aí nós começamos aqui falando da proteção de distância. Essa proteção, ela não tem teleproteção, ela não tem nenhum artifício a mais, ela só tem a proteção com suas zonas de atuação para poder dar a explicação que nós pretendemos. Então, considere aqui dois barramentos, barramento A e barramento B. Cada barramento é alimentado por um TP e um TC, dos dois lados. Aqui você tem um fluxo de potência nesse sentido. Aqui você tem um fluxo de potência nesse sentido. Esse fluxo de potência está indicando um defeito interno na linha. Só que a nossa análise vai ser de uma corrente passante, ou seja, um defeito fora ou alimentando, ou a linha alimentando uma carga. Sendo assim, a nossa indicação aqui não seria nesse sentido, seria da esquerda para a direita. Tá? Então vamos considerar logo isso. O que ocorre aqui? A proteção de distância ela é alimentada por TC, por TP, por TP, por TC, começa aqui também. Além do mais, você faz um ajuste de um relé, introduz alguns erros de aproximação, e tem o erro do TC, que os fabricantes dos TCs garantem que até 20 vezes a corrente nominal, esse TC garante a sua precisão. Acima disso, ele pode dar um erro fora do estipulado. O erro estipulado para 20 vezes a corrente nominal é um erro de 10%. Então, quando você vai fazer o ajuste da proteção, você tem que levar em conta que um TC desse pode introduzir um erro de até 20% no seu ajuste. Por que eu estou dizendo isso? É que o ideal para você proteger uma linha de transmissão era que a gente abrisse essa linha instantaneamente, tão logo surgisse o defeito, onde quer que fosse. Se fosse em F1, em F2, em F3, a gente tem uma proteção que abrisse essa linha instantaneamente. A gente até tem, mas eu não vou falar dela agora, que é a proteção diferencial de linha. Mas como eu estou começando da parte bem elementar, eu vou considerar que eu não tenho proteção de linha aqui. Eu só tenho proteção de distância. Então o que é que acontece aqui? Se você tiver um defeito aqui em F1, essa proteção daqui vai ver esse defeito em primeira zona. Garantindo que é primeira zona, ele desliga essa linha instantaneamente. Só que ela só é instantânea até aqui. Daqui para frente ela é temporizada. Então o restante teria que sair com a temporização. Quer dizer, o restante que eu digo seria esse terminal de cá. Tá? Ou esse terminal daqui. A primeira zona, viu um defeito aqui, desligou a linha instantaneamente, mas se o defeito for aqui, ela só vai desligar de forma temporizada. É claro que o mesmo acontece com o lado de cá. Pegando esses traços vermelhos aqui, se você tiver um defeito nesse trecho aqui entre essas duas linhas vermelhas, os dois terminais vão abrir instantaneamente. Essa é a situação ideal. Ocorre que o curto não vai acontecer sempre aí. E pode até nem acontecer muitas vezes aí. Acontece muito mais aqui, nesses trechos aqui mais próximos dos terminais. E aí o que é que acontece? Eu não posso botar essa proteção instantânea até o final, botar um ajuste nela e deixar ela instantânea até o final. E por que eu não posso fazer isso? Nem nesse sentido, nem nesse sentido. Eu não posso fazer isso porque eu sei que tem erro nesses T6, eu sei que tem erro de cálculo, erro de aproximação, outras coisas mais. Então, o que é que eu faço? Eu coloco um ajuste que cobre apenas 80% da linha. O restante, os 20% restantes, se eu quiser garantir que tem um defeito aqui e ele vai ser eliminado, ele só será eliminado pelo tempo de segunda zona, que seria esse aqui. Só que a segunda zona, para cobrir esse resto de linha aqui,
eu tenho que também dar uma margem de segurança, porque eu não posso garantir que eu botando um ajuste para ver até aqui, para cobrir o resto da linha, ele também vai operar para um defeito aqui dentro, ele pode operar para um defeito ali fora. Então, com isso, eu boto mais 20% de alcance e sou obrigado a botar ele temporizado para ele não descoordenar com a linha da frente ou linha adjacente. Para quando tiver um defeito em primeira zona, ele não atuar. Então, ele precisa ser temporizado por conta disso. A mesma coisa acontece do lado de cá. Se o defeito for aqui, eu não posso botar a proteção instantânea para ver tudo. Ela veio até aqui, daqui para frente eu boto um degrau de 400 milissegundos e boto mais 20% de alcance. É dessa forma que eu elimino o defeito numa linha dessa. Isso não é o ideal, né? Isso não é o ideal. Você, quando tem um curto-circuito numa linha que ele demora muito, ele pode comprometer o isolamento dos equipamentos, ele pode também causar problema no próprio cabo primário, tá certo? E o ideal é que você elimine o curto o mais rapidamente possível. E como a gente precisa eliminar o curto em determinadas situações que eu não tenho outras alternativas, eu sou obrigado a usar a segunda zona, que é temporizada. Mas essa segunda zona não é ideal. Ela é para ser usada numa situação excepcional. Eu não posso ficar com uma linha dependendo sempre da segunda zona, ou seja, sempre que tiver um defeito aqui, quem vai tirar é a segunda zona. Eu não posso depender disso, ou seja, para abrir esse terminal aqui. E do mesmo jeito, se o defeito for aqui, eu não posso depender da segunda zona desse terminal para tirar esse defeito aqui. Então, para eliminar esses problemas, é que a gente usa a teleproteção. Mas eu não vou falar da teleproteção, porque não é o foco dessa nossa aula. Nós vamos falar do End-Fault. O End-Fault é uma função que supre essas necessidades, mas sob um outro ponto de vista, que é isso que nós vamos mostrar aqui. Aqui o nosso intuito era mostrar os esquemas básicos da proteção de distância, mostrar também que essa linha, esse relé, ele tem um fluxo de potência nesse sentido, e esse está com fluxo de potência nesse sentido. Ou seja, quem idealizou isso aqui, colocou como sendo um defeito, está alimentando um defeito. Só que aqui eu não quero um defeito, eu quero uma corrente passante, por exemplo, uma corrente de carga. Então eu vou considerar que nesse lado aqui, essa seta não está da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita. E aí entra uma regra que eu tenho num vídeo aí no meu canal, vocês podem olhar oportunamente, que é a regra da polaridade subtrativa. Tá? O Brasil inteiro usa polaridade subtrativa. Pode ser que tenha algum caso perdido de polaridade aditiva, mas como é tão pouco, a gente considera sempre que todo mundo usa a polaridade subtrativa. O que é que significa a polaridade subtrativa? Significa que quando eu tenho uma corrente primária passando aqui, digamos 1000 amperes, que ela vai reduzir essa corrente para 5 amperes ou para 1 ampere, enquanto que no primário ela está nesse sentido, no secundário ela está em sentido contrário, ela faz isso aqui e entra na polaridade do relé. O mesmo acontece aqui, considerando que essa seta está para cá. Quando a minha corrente passar aqui, nesse sentido, o secundário vai estar uma corrente em sentido contrário, saindo do relé. Significa que essa daqui está a 0 graus e essa daqui está a 180 graus. Então, se eu colocar um PU de potência nessa linha a 0 graus, ela vai ter um PU de potência saindo desse outro lado aqui a 180 graus. Isso é a garantia de que não tem defeito na minha linha e de que minha polaridade está correta. Então, tem essas particularidades que eu gostaria de deixar aqui claro para vocês. Né? Primeira zona Z1B, segunda zona Z2B. Também para vocês entenderem os alcances aqui. Lembrando, como eu já disse, que quando eu boto a segunda zona aqui, eu não só cubro o resto da linha aqui, como eu também ainda dou um backup para a primeira zona dessa linha de cá, caso a proteção falhe, o que não é interesse abrir uma linha temporizada, o interesse é abri-la instantaneamente. Bom, aí prosseguindo agora, nós temos o seguinte, nós temos uma linha de transmissão e temos a proteção End-Fault. O conceito começa aqui, mas nós vamos detalhar ele mais à frente. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa figura é o seguinte, você tem um barramento aqui, aqui tem uma seccionadora, aqui tem um disjuntor, você tem um TC aqui, e olha onde você foi ter um defeito. Esse defeito ficou entre o disjuntor e o TC. Acontece que para o barramento,
proteção diferencial de um barramento ela é delimitada pelos TCs. Eu não tenho TC aqui pertinho da barra. Meu TC é logo depois do disjuntor. Então, eu tenho um trecho aqui que faz parte da barra. Tudo isso aqui faz parte da barra. O problema é que o ideal é que esse defeito fosse eliminado tirando esse disjuntor, de modo que eu abria só o disjuntor defeituoso e não precisaria tirar a barra. Mas aqui onde ele aconteceu, por conta dessa construção, que eu tenho o defeito ocorreu na zona entre o TC e o disjuntor, isso é chamado de falta em zona morta. Por que zona morta? Porque a aproximação de distância não vê, a aproximação de distância vê daqui para frente. Então a aproximação de distância não vê esse defeito. Quem vai ver esse defeito, na verdade, de certa forma, indevidamente, é a proteção diferencial de barra. Por quê? Porque ela está dentro da área do diferencial. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Esse TC deveria estar desse lado aqui do disjuntor. Mas, infelizmente, tem algumas configurações que o pessoal precisa fazer dessa forma. E, portanto, quando é feito assim, você tem que ter meios para suprir essas deficiências. Então, veja só. Aqui, vamos descrever isso aqui. A falta ocorre numa região entre o disjuntor e o TC, que é isso aqui. Disjuntor, TC, a falta ocorreu aqui. Neste cenário, a proteção diferencial irá atuar uma vez que a falta é interna à barra. Então, o diferencial de barra vai atuar, vai abrir todos os disjuntores dessa barra, inclusive esse disjuntor cuja falta está na sua direção. Vai abrir todo mundo. Por quê? Porque para ele, isso está na barra. Tá? Antes do TC está na barra. Tá? Bom, nós temos a seguinte ressalva. Entretanto, a proteção de sobrecorrente do trafo ou proteção de barras da subestação irá detectar o problema abrindo o disjuntor da imagem remota. Quer dizer, eu posso ter uma proteção do outro lado aqui, do lado remoto, e ela abrir para esse defeito, porque o fluxo de potência está vindo nesse sentido, ela vai abrir. Só que ela vai abrir temporizada. E como eu disse, temporizado não é a situação ideal, não é isso que a gente quer. A gente quer que ela abra instantaneamente. Tá? Então, o que não será suficiente para isolar o curto, pois o mesmo no caso de um transformador será alimentado pelo outro lado do trafo, lado de alta ou de baixa, ou ainda pela segunda zona do terminal remoto, quando se tratar de uma linha. Daí a importância da proteção em defaults, que precisará de um canal de teleproteção para abrir o terminal remoto, que nós vamos falar dele agora. O que está se dizendo aqui é o seguinte, um defeito aqui, a gente chama de zona morta, porque ele era para pertencer à linha e não pertence. E não era para pertencer à barra, mas pertence. Então isso é uma zona que teoricamente está sem proteção. Quando ocorre um defeito aqui, acaba que o diferencial de barra é quem vai operar, porque é ele que está vendo esse defeito através desse TC aqui. Está alimentando aqui, isso aqui vai lá para a unidade central do relé diferencial e ele vai operar vendo isso aqui como um defeito. Tá? Então nós chamamos isso de zona morta. E a linha não vê. A linha teria que abrir com a atuação remota de uma segunda zona lá de 400 milissegundos, alimentando o curto nesse sentido. Porque quando eu abro, quando a minha proteção aqui atua, que eu abro esse disjuntor e abro os demais disjuntores da barra, eu só eliminei a fonte que vem nesse sentido. Eu não eliminei a fonte que vem do terminal remoto. Então, para eliminar a fonte do terminal remoto, eu tenho que abrir um disjuntor que tem aqui, nesse terminal. Então, ele só vai abrir com o tempo de segunda zona, já que o defeito foi bem pertinho, inclusive depois do TC. Ele vai abrir com o tempo de segunda zona, que é indesejável, não é isso que a gente quer. Então, essa é a filosofia dessa proteção da falta na zona morta. Agora, vamos ver como é que eu faço para resolver isso. Eu uso o End-Fault. Proteção End-Fault, uma nova abordagem. Como eu disse, essa questão da nova abordagem é porque eu coloquei mais elementos para a gente poder explicar melhor. Né? Localização do TC, LT energizada, e aqui eu boto dois exemplos. Por exemplo, eu tenho um barramento aqui, claro que eu estou mostrando só o unifilar, né, para vocês. Eu tenho um barramento aqui, tenho um TC aqui e tenho um disjuntor aqui. Esse TC aqui está do lado da barra. Tá? Esse TC está do lado da barra. E o defeito aconteceu entre o TC e o disjuntor. Quando a proteção aqui atuar, ela vai mandar abrir esse disjuntor. Ela vai mandar abrir esse disjuntor. O diferencial de barra vai operar porque
ela vai continuar sendo alimentada por aqui e por aqui. Só que a alimentação por aqui faz com que o diferencial de barra limpe a barra. E aí eu tiro a fonte de curto-circuito que alimenta esse curto. E do lado de cá, eu tenho uma proteção fora da zona diferencial, mas que está no terminal remoto, que ela, em segunda zona, ela vai ver esse defeito. Quando ela vê esse defeito, ela vai abrir o disjuntor que está no terminal de cá. Ela não abre esse. Esse aqui já foi aberto quando o diferencial de barra operou, tá certo? E quando o diferencial de barra operou, ele já eliminou o defeito, porque o defeito está entre a barra e o disjuntor. Mas o disjuntor do lado de cá ficou fechado, tá certo? O disjuntor do lado de cá ficou fechado. Se por acaso, por alguma razão, esse disjuntor não abrisse, é que ele abriria em tempo de segunda zona. Mas se esse aqui abrir corretamente, tá? O diferencial de barra atuar e abrir corretamente, ele vai tirar esse disjuntor, ele matou a fonte que alimenta esse defeito, porque ele abriu esse disjuntor e abriu todos os demais disjuntores da barra. Então essa seria a situação ideal de um TC para uma ligação dessa natureza, né? Para essa que nós chamamos de zona morta. Agora, nesse caso aqui, o que é que acontece? O TC do lado do objeto, ele está do lado da barra, que é o objeto do disjuntor, quando ele deveria estar do lado de cá do TC. Então o TC ficou para o lado de cá, para o lado da carga. Nesse caso aqui, se acontecer um defeito aqui, acontece no primeiro instante o que acontece aqui, a proteção diferencial de barra que é coberta pelo TC, vai ver isso como um defeito na barra, embora não seja exatamente na barra, mas está dentro da área do diferencial. Essa proteção vai atuar, abre esse disjuntor e abre todos os demais disjuntores da barra. E aí, o defeito continua sendo alimentado pelo terminal remoto. Por quê? Porque eu abri esse disjuntor, mas o curto continua sendo alimentado por aqui. E esse curto só seria eliminado com a segunda zona, aquela de 400 milissegundos. Quando ela contasse o tempo dela, ela vinha aqui e mandava abrir esse disjuntor aqui. Não esse já foi aberto. Mandava abrir o disjuntor daqui e eliminava o curto. Quando você tem a proteção end default, que eu vou explicar depois, essa combinação disjuntor aberto com corrente circulando no TC, ela gera um sinal, que é o sinal end default. A gente coloca no carro e na tela proteção e manda abrir o terminal remoto imediatamente. Então a gente não fica aqueles 400 milissegundos com a falta sendo alimentada pelo terminal remoto. Isso é uma parte introdutória ainda do end default. E aqui a gente dá um exemplo mais prático. Essas setas aqui apenas estão indicando o sentido das linhas, não quer dizer que é o sentido das correntes, não. Tá? Porque nós estamos falando de grandezas vetoriais, nós estamos falando de PU, essas setas não têm muito significado. Mas aqui o projetista ele fez questão de indicar o sentido da corrente. O que é que acontece aqui? Aqui você tem o diferencial está delimitado por aqui, tá? E por aqui. Tudo isso é diferencial de barra. Tudo isso é diferencial de barra. Poderia parecer que diferencial de barra seria só aqui, mas não. Aí sairia um esquema muito caro a gente em cada saída dessa botar um TC para ver um defeito na barra. Então ele bota nesse TC aqui. Então, por conseguinte, qualquer defeito nessa área aqui vai ser visto como uma proteção diferencial de barra. Agora imagina você que eu tenho um defeito aqui nesse ponto onde está indicado. Eu tenho um defeito aqui. Ó. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma zona morta, porque eu tenho um TC aqui, tenho um disjuntor aqui, e isso aqui não é coberto pela proteção de distância, porque a proteção de distância está vendo nesse sentido. Só depois é que essa proteção aqui em segunda zona veria esse defeito e abriria esse disjuntor de cá. Mas falando no momento imediato, a proteção remota não vai ver esse defeito por enquanto. Pelo menos não vai abrir o disjuntor dela por enquanto. Quem vai atuar aqui vai ser o diferencial de barra, porque esse aqui está na zona do diferencial. E o diferencial de barra atua, abre todos esses disjuntores e elimina a alimentação desse curto a partir dessa barra. Mas não elimina a eliminação do curto a partir da barra remota, que ela continua vindo por aqui e alimentando o defeito, passando no TC alimentando o defeito. Essa proteção que está aqui, depois de 400 milissegundos, é que iria atuar e abrir esse disjuntor e assim eliminar o defeito. Mas nós temos formas mais inteligentes de fazer isso, que é o que nós vamos mostrar.
Essa é a lógica do end-fault. A lógica do end-fault ela funciona mais ou menos o seguinte. Ela tem lá no visor do relé, você tem lá uma parte onde você ajusta seus parâmetros, que você tem o EF desativado, que é o end-fault desativado. Aí você tem os ajustes do end-fault de cada fase, fase A, fase B e fase C. Você tem também lá uma entrada de partida de falha do disjuntor. Não é o trip ainda, é só a partida. E tem também um contato do disjuntor aberto. Como é que ele funciona aqui? Esse tracinho aqui significa bloqueio. Significa dizer que quando essa chave está fechada, essa minha função end-fault está bloqueada. Eu não tenho interesse que ela fique ativa se eu não estou com defeito, né? Se não tem defeito na área do end-fault. Então, ela fica bloqueada aqui. Quando eu quero desbloqueá-la, eu vou, ativo, abro esse contato, ela joga 0 aqui e ativa. Ou seja, esse tracinho funciona assim. Quando tem 1, esse bloco está bloqueado. Quando tem 0, esse bloco está liberado. Mas ele não manda nada, ele só faz liberar o bloco e bloquear. Ele não manda nada. Quem manda é isso aqui. Se nessa circunstância tiver um defeito em qualquer fase ou nas 3 e surgir uma corrente, uma vez que ele está desbloqueado, considerando que eu abri essa chave, ele passa por aqui e entra nessa porta aí. É preciso também que o esquema de falha atue, parta, ele basta partir, ele não precisa da trip. Então, se eu tenho presença de corrente, partiu o esquema de falha, o que significa dizer que saiu um trip, entendeu? Esse esquema de falha ele tem esse objetivo. Só tem sentido eu me preocupar com isso se tiver um trip. Então, o esquema de falha que vai me dizer isso. Olha, houve um trip. Por quê? Porque o falha partiu. Ele bota esse sinal aqui. E o outro sinal é o disjuntor aberto. Quando o disjuntor abre, eu completo essa lógica. Mas observe que esse disjuntor só vai ser aberto quando eu tirar minha barra todinha. Tá certo? Vou tirar inclusive o disjuntor envolvido aqui nessa lógica. Aí quando o disjuntor abre é que eu gero a função end-fault. Quando eu gero a função end-fault, então eu mando um trip para o 87B, apesar dele já estar aberto, porque quando o defeito aconteceu, segundo aquela figura ali atrás, eu já tirei a barra toda, mas ele ainda assim ele manda um sinal para o 87B. Muitas vezes esse sinal é mais para sinalização, para atuação de chave 86, porque na hora que o diferencial atua, o diferencial já tirou todos os disjuntores. Tá? E ele tem uma função atuada aqui. Agora, o que é que ele vai fazer com essa função? É aí onde surgia a dúvida de alguns alunos. Os alunos via isso aqui, costumava dizer que o end-fault tira o terminal remoto. Ele não tira nada, ele apenas gera um contato. Cabe a você pegar esse contato, colocar no carro, no contato do carro, e mandar um transfer trip mantido para o terminal remoto, um TDD mantido. TDD mantido significa que é uma transmissão de transfer trip em que você quer que ele demore um certo tempo sobre o terminal remoto para atuar a chave 86 e bloquear o religamento. Não há interesse nessa circunstância que haja religamento. Então essa é a lógica do end-fault. Prosseguindo, nós vamos agora mostrar um defeito entre o TC e o disjuntor de uma linha, que é a linha 04C4. Como funciona a lógica end-fault? End-fault é reconhecido nas seguintes condições. Falando agora de um caso prático. Eu estou com uma linha desenergizada. Tá? Minha subestação está toda energizada, tudo certinho, meu barramento, mas a minha linha está desenergizada dos dois lados, no terminal A e no terminal B. Você lembrando daquela primeira figurinha lá, que tinha o lado A e o lado B. Ocorre um defeito entre o TC e o disjuntor. Como a linha está desenergizada, esse defeito não vai aparecer, porque não tem tensão na linha. A linha está desenergizada, mas por alguma razão alguém esqueceu um aterramento, algum fio bateu lá, fechou um curto para a carcaça para a terra, né? Então acontece isso quando o disjuntor 14 tango 4 é fechado no terminal remoto, a linha até então estava desenergizada, ou seja, esse defeito estava ali, latente, mas não fez nada porque a linha estava desenergizada. Aí na hora que eu energizo a linha, aí aparece o defeito.
Tá? Então, a função end-fault é ativada pela presença da corrente no TC, mesmo com o disjuntor 14 tango 4 aberto. Porque, por exemplo, você vai energizar a linha, vamos dizer que você bata primeiro o disjuntor remoto, e aí chega tensão no terminal local. Aí, quando chega tensão no terminal local, o disjuntor ainda está aberto, você não fechou ainda. Mas já apareceu corrente, porque tem um curto, então já apareceu corrente no TC local. Então, corrente no TC local mais disjuntor aberto caracteriza end-fault. E aí o que é que acontece mais? Uma vez que o end-fault atua, ele tem as seguintes ações nesse terminal local. A atuação da proteção diferencial de barra, né, o defeito está na área da proteção diferencial delimitada pelos T6, que nós falamos aí. A proteção de T7 atua e desliga todos os disjuntores locais, inclusive o disjuntor da linha sob falta, ou seja, inclusive o disjuntor 14 tango 4. Um contato de end-fault envia transfer trip mantido para o terminal remoto. O que é transfer trip mantido? Eu quero mandar um transfer trip para o terminal remoto, mas eu não quero que haja religamento do lado de lá e nem quero permitir que a chave de bloqueio permita o fechamento do disjuntor antes que os problemas sejam esclarecidos. Então eu mando um TDD mantido. Tá? Isso aí é uma outra filosofia que eu tenho num vídeo aí, que vocês podem procurar, TDD mantido, o que ele faz, como é que ele faz. Agora atenção, a função end-fault apenas gera contato. Cabe ao projetista colocar esse contato para envio de transfer trip. Ou seja, o fato da end-fault operar, ela não manda logo desligar o terminal remoto. Ela atua, você tem que pegar um contato dela, jogar no carry e mandar um TDD mantido para o outro terminal. Que é isso que eu chamo a atenção. Desse modo, o defeito na linha será isolado e todos os disjuntores da barra são desligados. Defeito na área do diferencial. Então, como o defeito foi na área do diferencial, todos os disjuntores da barra serão desligados nesse momento. Tá? Quando o disjuntor da 14 tango 4 abre, aí ele gera a função end-fault. Nós temos aqui, ó, desse modo o defeito na linha será isolado e todos os disjuntores da barra são desligados, defeito na área do diferencial. Com o disjuntor 14 tango 4 desligado e havendo a presença de corrente no TC, né, porque ainda está sendo alimentado pelo terminal remoto, a função end-fault atua e, se programada, o que deve ser feito, ela envia um TDD mantido para o terminal remoto, eliminando assim o defeito. Essa é a principal função da proteção end-fault. E claro que ela gera outros contatos para sinalizar, para atuar relé de bloqueio, para fazer outras funções. Mas a função principal do trip, ela tem que ser colocada num carry, no canal do carry, e ser mandado um TDD mantido para o outro terminal. Bom, e aqui a gente ilustra uma proteção diferencial, só para dar aquela ideia que eu falei para vocês. O que delimita a proteção diferencial de barra não é disjuntor, é o TC, tá certo? Porque é onde a corrente vai passar. Ele vai fazer o seguinte, a corrente que entra aqui deve ser igual à corrente que sai. Vamos dizer que eu estou numa condição normal de operação, está tudo certinho, a linha está com 1 PU, então se eu entro com 1 PU aqui, vamos dizer que estou com uma sobrecargazinha de nada, está entrando, ou então não está entrando 1 PU, está entrando 0,6 PU, vamos supor. Está entrando 0,6 PU para ficar mais fácil de fazer a conta. A linha está energizada e está passando aqui 0,6 PU, a 0 graus, está entrando aqui. Então vai passar 0,2 PU aqui, 0,2 PU aqui, 0,2 PU aqui, de modo que isso aqui totaliza 0,6 PU, só que com ângulo de 180 graus. Tá? É claro que eu estou simplificando, estou dizendo que todo mundo é igual, mas nem todas as linhas são iguais. Eu posso ter correntes diferentes de uma linha para outra. Bom, e aí o meu diferencial está circundando os T6, todos os T6, para poder garantir que um defeito aqui seja visto como diferencial de barra. E aí ocorre um defeito aqui na zona morta, tá vendo? Entre o TC e o disjuntor. E aí é aquela história que a gente já conhece. O diferencial, como isso aqui está dentro da área do diferencial, ele vai operar, vai abrir todos esses disjuntores. No entanto, o defeito não o defeito aqui, nesse ponto que ele aconteceu, ele abre, ou ele atua aqui, o diferencial atua e abre todos os disjuntores.
Isso aqui é visto não como uma zona morta, mas como um diferencial de barra, porque na hora que ele opera, como ele abriu fonte e abriu carga, abriu tudo aqui, ele desarmou esse disjuntor e aí você eliminou o defeito. É conveniente que você, tendo um end fault aqui, ele mande abrir o terminal remoto para que você não fique diferente dos demais. Mas lembrando que o diferencial de barra não manda transfer trip, mas o end fault manda. Ele pode mandar desligar o outro terminal, porque tem um problema aqui. Se tem um problema nessa linha, ele manda desligar. Até porque o problema, na verdade, está na barra, né? Que ele está entre o disjuntor e o TC. Bom, isso é uma versão. E aqui nós temos a versão completa do end fault, né? Proteção end fault, uma nova abordagem. O que é que acontece aqui? Nós temos um barramento aqui, barramento A, e temos um barramento B. Para simplificar, nós fizemos uma figura só, mas o que acontece desse lado, acontece desse lado. Eu tenho também vários disjuntores entrando e saindo aqui, formando a primeira lei de Kirchhoff, a primeira lei das correntes de Kirchhoff, a lei dos nós. A lei dos nós, ela diz que a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai. Se não for assim, é porque tem defeito nessa barra. Por exemplo, vamos supor que está tudo normal aqui, aí eu tenho 5 PU entrando aqui, um PU entrando aqui, um PU entrando aqui, um PU entrando aqui, um PU entrando aqui e um PU entrando aqui. E logicamente que do lado de cá sai um PU, sai um PU, sai um PU, sai um PU e sai um PU. Então eu tenho 5 entrando e tenho 5 saindo. Só que aí o que é que acontece? Aconteceu uma falta na zona morta, que foi aqui. Aí você diria, bom, o diferencial vai operar? Pode ser que não. Por quê? Porque a corrente que aumentou aqui para alimentar esse curto, ela também aumentou aqui na entrada. Ou seja, a corrente que entra não é igual à corrente que sai. Como o defeito está depois, ela poderia aumentar a corrente aqui. O problema é que o TC está depois. Então, esse aumento de corrente ele não se verifica. Eu tenho aqui, digamos, 5 PU entrando e tenho 1, 2, 3, 4, 5, talvez 4 PU saindo. Porque o curto foi nesse ponto e não está sendo alimentado pela barra, está sendo alimentado pelo outro lado. Então, isso aqui caracteriza um defeito na zona morta, e aí o que é feito? Aí a proteção verifica que o disjuntor está aberto, tem corrente de falta, porque está passando corrente no TC, ele checa também, que eu mostro outra figura, naquela figura lá atrás eu mostrei, que o esquema de falha partiu, o que garante que a proteção atuou, e o disjuntor aberto. Feito tudo isso aqui, ele gera essa função end fault. Essa função end fault, ela manda um sinal que eu chamei de triplo 87B, mas a essa altura, na hora que esse defeito aconteceu aqui, o diferencial de barra já tirou todo mundo, mas ele pode mandar lá para relés de bloqueio, para sinalizações e outras coisas mais. E manda abrir também, mas só que já está aberto, né, nessa altura. E ele gera um contato do end fault, que é esse contato que eu sou obrigado a botar no carry, no TDD mantido, para abrir o terminal remoto. Aí eu botei aqui, TDD mantido, é preciso que a linha tenha teleproteção, senão você não faz o TDD mantido. E o que é que eu ganhei aqui? Eu ganhei uns 400 milissegundos. Já é um ganho enorme para uma proteção. Então, não foi instantâneo, mas é quase instantâneo essa atuação aqui. Então, a rigor, o que o end fault fez foi acelerar o trip desse terminal. Ao invés de esperar que ele contasse 400 milissegundos para abrir seu disjuntor, ele mandou abrir instantaneamente. Aí isso é um grande ganho em termos de proteção, né? Então veja que a proteção end fault atuando, ela não faz nada. Ela não faz nada. Até porque quando ela atua, é porque a barra já saiu. Então ela manda um trip para a barra, mas a barra já está fora. A principal função dela é essa daqui, é mandar o transfer trip para abrir o terminal remoto e com isso reduzir o tempo de eliminação do defeito, que é o desejado. E aqui nós temos uma situação em que a gente tem um end fault, mas deixou ele desativado por alguma razão. Algum problema lá deixou ele desativado. Aí você tem um defeito na zona morta. Tá aqui, eu mostro o barramento A, barramento B
e mostra a zona morta. Aconteceu um defeito aqui na zona morta. Ora, para esse terminal, a proteção não funciona porque ele está vendo esse defeito para trás, tá? Já que o TC está aqui e o defeito foi aqui. Por isso que a gente chama de zona morta. Ela é morta para essa proteção desse terminal aqui. Ela é morta porque o fluxo de potência que alimenta esse curto não passa no TC. Então, não vai ter atuação da proteção aqui. Mas no terminal B, ele também está vendo. Só que está fora do alcance de primeira zona. Ele só vai abrir em segunda zona. Quando o terminal B atuar, a corrente passar no TC, que ele passar por aqui, ele alimenta esse curto, conta o tempo de segunda zona e abre o seu disjuntor do lado B. E assim ele isola o defeito. E além disso, quando ele faz isso, aqui o defeito continua sendo alimentado. Ele não passa no TC, mas continua sendo alimentado. Então, é preciso que outras proteções, outras não, o diferencial de barra atue para poder abrir esse disjuntor e os demais disjuntores. O que não atua aqui é o end fault, mas o diferencial de barra atua e abre esse disjuntor. E dessa forma ele isola o defeito pela ação do diferencial de barra e pela ação da segunda zona desse terminal remoto. Essa é uma situação indesejável, né? Só usa ela quando a gente não tem alternativa e tem que usá-la, mas não é o ideal, ok? Bom, e aqui eu peço aí a colaboração de vocês. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, compartilhe. Mesmo que você se inscreva agora, compartilhe também com pessoas que possam se interessar pelo assunto. Marque o sininho de notificação para que você, toda vez que eu postar um vídeo na internet, você receba a informação de que eu postei mais um vídeo. E deixe também o seu like, ok? Se você já é inscrito, compartilhe, marque o sininho e dê o like. Isso aqui é se você já é inscrito. Se você não é, você se inscreve e faz tudo isso aqui. Desse modo, toda vez que eu postar um vídeo gratuito, você será notificado automaticamente. Gratuito como esse aqui, que está sendo gratuito, né? E aqui tem um site, se você quiser entrar lá e ver se tem algum curso do seu interesse. Lá tem uns 5 ou 6 cursos. Você escolhe, lá eu boto a descrição detalhada do que é que o curso oferece. E você pode entrar nesse site aqui. Eu esqueci de botar aqui, mas para você entrar direto no curso, você bota um barra aqui, ó, www.eletricaparatodos.com barra direta, né? Invertida não, nesse sentido aqui, barra nesse sentido. E aí você já vai direto no curso. E aqui eu tenho o canal do YouTube, que é onde eu vou botar esse vídeo, e lá você tem vários outros vídeos com vários outros assuntos para você assistir. Lógico que isso aqui não é link não, isso aqui vocês vão ter que escrever. Agora, para poder se inscrever, você se inscreve no próprio canal, na descrição do canal você se inscreve. Mas se você quiser entrar no canal por um outro momento, você entra por aqui. Tá? Só que você vai ter que digitar esse caminho para você chegar lá. Ok, pessoal? Então eu acho que espero ter tirado as dúvidas de quem me escreveu e levantou algumas questões. E mesmo assim, se alguém achar alguma coisa incoerente, deixa o comentário aí que a gente vai atrás e esclarece. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.